Olá, professores, tudo bem? Eu sou a Veridiana, PCNP de Matemática. Estamos na semana B de ATPC, da Diretoria de Ensino, do dia 30 de maio a 3 de junho. O nosso percurso formativo vai ser, vou passar uma sensibilização, vou falar um pouquinho do projeto da Diretoria de Ensino, sobre um professor, um leitor apaixonado. Então, hoje a gente vai ler um pouquinho o poema Tecendo a Manhã, de João Cabral de Melo Neto. Vou falar do cronograma integrado, né, das datas da aplicação da AP. As inscrições abertas dos cursos da EFAP, né? As novidades do Centro de Mídia, que eles gravaram a correção de algumas questões da AP. A dificuldade, eu vou falar sobre a dificuldade dos alunos em abstrair conceitos. Então, a gente está com um tema do concreto ao abstrato. Então, sempre que a gente for começar um assunto novo, tentar trazer o concreto para o aluno para depois abstrair, né? Então, eu vou usar como referência o material do Moran, tá? O vídeo na sala de aula. Eu vou dar um minutinho para que vocês peguem o diário de bordo, né? Para a gente colocar a data de hoje, as atividades que forem mais importantes, né? Uma reflexão sobre o modo como foi a formação, né? E depois considerações, né, que podem ser colocadas para a gente fazer uma avaliação e propor novas formações. Eu vou passar esse vídeo para vocês, que fala um pouquinho sobre por que aprender matemática, né? Quantas vezes os alunos nos questionam por que ele tem que aprender aquele conteúdo, no que ele vai usar aquele conteúdo na vida dele, né? E aqui é uma reflexão bem interessante que a gente pode usar na sala de aula. Outro dia eu pensei, o que o senso comum acha que a matemática é? Eu entrei no Google, digitei matemática e busquei por imagens e vídeos mais populares, ou por serem aqueles mais postados ou mais buscados. E, para minha surpresa, vieram fórmulas e fórmulas e mais fórmulas, ocupando todo o espaço, reluzentes, brilhantes, mas não havia pessoas, quase nunca. Uma hora surgiu um robô, ensinando algo que parecia ser o número π. E quando surgiram pessoas, elas estavam ou com medo, ou frustradas, ou até mesmo desesperadas. Uma hora surgiu um rapaz com uma capa vermelha de super-herói e uma menina com óculos de grau. Coisa de gênio, pensei. Gênios usam óculos. Nem o pobre urso escapou, coitado. Mas eu pensei, será que não há matemática em outros lugares? Na simetria, na dança, na forma, em arte, e na arte, em forma. Até mesmo nas coisas mais comuns do nosso dia a dia. Talvez até nos lugares mais improváveis,
ainda que certamente estejam também naqueles mais prováveis e óbvios. Talvez nós devamos repensar o que é a matemática, ao ponto de nos incluir. Talvez voltar às fórmulas e percorrê-las às avessas, até chegar naquilo que é mais importante: você. Então, pessoal, eu achei muito bonito esse vídeo, né? Então, traz essa reflexão de que a matemática, ela está em tudo, né? Às vezes a gente não percebe, o nosso aluno não percebe, mas a gente vive a matemática. Eu deixo esse pensamento para vocês. Então, a diretoria, ela está com um projeto, Professor, um Leitor Apaixonado. E nós, matemáticos, não podemos ficar de fora, né? Porque também precisamos ler, né? Incentivar o nosso aluno à leitura, porque se ele não lê, ele não consegue resolver um exercício, ele não consegue interpretar, né? Então, a leitura também é importante na matemática. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem. Os fios de sol dos seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos e se entretendendo para todos no todo. Amanhã que plana livre de armação. Amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si. Luz, balão. Então, pessoal, eu achei lindo esse poema de João Cabral de Melo Neto, Tecendo Amanhã, né? Porque nos faz pensar que a educação, né? Para fazer educação, a gente precisa um do outro. Para desenvolver o hábito da leitura, não é somente na aula de língua portuguesa ou no projeto de leitura. Todo mundo pode, um pouquinho no começo da aula, fazer uma leitura de um texto, de um poema, de uma notícia, ou no final da aula, para desenvolver, né, esse hábito, né, nos nossos alunos e em nós mesmos. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o cronograma integrado, né? Porque houve uma alteração, né? Só reforçando, porque a gente já trabalhou sobre isso na OT da semana passada. A AP, ela estava programada para 20 de junho a 24 de junho, o prazo foi estendido até o dia 1º de julho, tá? E as habilidades que serão contempladas são as habilidades essenciais do segundo bimestre. São essas habilidades que serão cobradas, tá? Vai ser na mesma semana da sequência digital de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, tá bom? Então, a escola já tem que pensar num cronograma para aplicar essas avaliações. A AP, ela será em formato digital, via plataforma CAED, né? O período eu já falei. Ela será aplicada nos componentes de língua portuguesa e matemática. A prova, ela está organizada com 8 cadernos diferentes, por ano e série, para o 4º ano do ensino fundamental, a 3ª série do ensino médio. Então, a aplicação tem que ser realmente na plataforma, a aplicação tem que ser formato digital, por termos 8 cadernos diferentes. Iniciada a aplicação, será publicado na intranet exclusivamente o caderno 1 da AP de Língua Portuguesa e Matemática. E vale ressaltar que é importante o resultado, né, derivado da avaliação, para que ele possa nos subsidiar com correção de rumos, intervenções pedagógicas, especialmente para o planejamento das ações de recuperação. Aqui eu vou falar para vocês dos cursos com inscrições abertas na plataforma da EFAP, tá? Então, nós temos cursos do Inova, com inscrições abertas, e do EJATEC. Do Inova, com inscrições abertas, tem o curso de eletivas, formação básica, projeto de vida, formação básica, tecnologia e inovação, formação básica, eletivas, formação aprofundada, projeto de vida, formação aprofundada, tecnologia e inovação, formação aprofundada, e o EJATEC, práticas de orientação de estudos. O Centro de Mídias, ele disponibilizou a correção das questões em que os estudantes mais erraram na rede, né? Então, foram selecionadas 6 questões, tá? Para o 9º ano, eles fizeram essa correção, gravaram a correção, e da 3ª série do ensino médio. Então, as questões do 9º ano são, por exemplo, uma questão do 9º ano, que trata sobre Teorema de Tales, 20% dos estudantes acertaram. Uma outra questão do 8º ano, uma habilidade do 8º ano,
que é sobre associar uma equação linear do primeiro grau com duas incógnitas ao plano e a representação no plano cartesiano, com 21% de acertos. Uma outra habilidade do 8º ano, que é resolver e elaborar situações-problema usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário, 22% de acertos. Aí mais 3 questões do 9º ano, que com habilidades do 7º ano, sobre grandezas diretamente inversamente proporcionais, 23% de acertos. Uma com habilidade do 8º, resolver e elaborar situações-problema que possam ser representados por sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-las usando o plano cartesiano, 26% de acertos. E uma habilidade do 7º ano, que fala sobre resolver e elaborar situações-problema que envolvam as operações com números racionais, com 30% de acertos. Eu coloquei aqui o endereço do repositório, tá? Na pauta também eu coloquei, então se o professor quiser utilizar esses vídeos na sala de aula, aqui tem o endereço. Da 3ª série do ensino médio, então as 6 questões que eles corrigiram foi uma com habilidade do 7º ano, que trata sobre reconhecer e representar no plano cartesiano o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem, 31% de acertos. Essa do 7º ano, que estabelecer o número π como a razão entre a medida da circunferência e o diâmetro, também teve 31% de acertos. E essa habilidade do 8º ano, resolver e elaborar situações-problema, usando a relação entre potenciação e radiciação, com potência de expoente fracionário. Então, aqui embaixo também tem o endereço, tá, dos vídeos. As outras 3 questões, então aqui, a 4ª, é uma habilidade do 6º ano, que quantifica e estabelece a relação entre número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, com 29% de acertos. Essa habilidade do 8º, resolver e elaborar situações-problema, usando a relação entre potenciação e radiciação com expoente fracionário, 29% de acertos, e essa habilidade do 9º ano, que é efetuar cálculos com números reais, inclusive potência e expoentes fracionários. Então, essa habilidade aqui, ela se repete em vários itens e de diferentes formas, né? Essa de potenciação com expoente fracionário, né, foi uma das habilidades em que eles mais erraram. E aí, eu tô com uma proposta, né, da gente trabalhar do concreto ao abstrato. O que seria? Começar, sempre que for começar uma habilidade, tentar, né, na medida do possível, trazer uma atividade concreta para os estudantes, né, para poder depois chegar no abstrato. Então, eu peguei essa habilidade aqui como sugestão do 6º ano, que é uma habilidade da situação de aprendizagem 6, né, da parte 2 do Aprender Sempre. É uma habilidade do 5º ano, que trata sobre figuras, trabalhar perímetros de figuras com áreas diferentes, né, e também figuras que têm a mesma área, mas perímetros diferentes. Dessa habilidade e essa outra habilidade do 8º ano, né, que também é sobre área e perímetro, dá para trabalhar o mesmo material, tá? Essa do 8º ano também é da sequência 6 do Aprender Sempre, da parte 2. Então, o material que eu vou sugerir, né, como sugestão, se a escola tiver ou se puder adquirir, é esse daqui, ó. E hoje eu vou atender a pedidos e vou falar um pouco sobre geometria, falar sobre a área das principais figuras planas. Então, se você quiser assistir esse vídeo, você pode, mas eu preciso te alertar que é um caminho sem volta, porque eu vou te mostrar uma matemática de alta performance e com certeza vou te levar para outro nível de jogo. Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ativa a notificação, dá um joinha pra gente e
vamos ver a área das figuras planas usando um material de apoio que vai facilitar e muito a vida do seu aluno. Como material de apoio, eu vou usar aqui o meu GeoClix, tá? Que são essas figuras aqui. Eu tenho aqui a parte circular, 2, 3 e 4 pinos, tá? Não vou usar ele agora. Vou usar a parte reta aqui, ó, que tem 3, 4 e 5 pinos. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a área do retângulo. E como material de apoio, eu vou pegar também aqui o meu geoplano. Lembrando uma coisa importante, tá? O geoplano, ele é formado aqui por essa malha quadrada, tá? Vem os meus elásticos. E eu consigo montar aqui as minhas áreas também, tá? Nós somos os únicos aqui que temos as áreas, né? Os primeiros a inventar essas áreas quadradas. Eu vou formar aqui a minha figura e vou montar aqui as minhas áreas quadradas aqui da figura que eu montei. É muito legal porque quando eu falo sobre multiplicação no material manipulativo, né, eu falo que é a representação de um retângulo. Vou colocar aqui até uma área menor para poder ganhar um pouquinho de tempo. Olha só. Então o que é isso aqui? É 2 altura por 3. Então isso aqui é 2 vezes 3. Se o aluno tiver alguma dificuldade, ele pode contar os quadradinhos aqui. Então eu posso contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadradinhos aqui dentro do meu retângulo, tá? Então como que eu calculo a área do meu retângulo? É a base vezes a altura. Tudo bem? Então, vamos montar aqui um retângulo. Como é que eu faço? Né? Eles são diferentes, eu tenho uma base e uma altura. Certo? Qual que é maior, a base ou a altura? Isso é interessante até para a gente mostrar para o nosso aluno, tá? Se o retângulo, né, a única característica importante que eu tenho no meu retângulo é que eles são aqui 90 graus, tá? Esses lados são paralelos a esse, 90 graus, então esse tamanho aqui é igual a esse, dá para ver que a cor é semelhante. E esse lado é igual a esse também, as cores são iguais. Então essa é a única característica. Se ele é assim ou ele é assim, ele continua sendo um retângulo, tá? Em pé ou deitado, tanto faz, ele continua sendo um retângulo e a área eu calculo da mesma forma. Agora, e se eu torcer ele aqui um pouquinho? Ele deixou de ser um retângulo, virou outra coisa, virou um paralelogramo. Se os lados forem iguais, se os 4 lados forem iguais, ele é um losango. No caso não é, ele é um paralelogramo normal. O paralelogramo, como é que eu faço para calcular a área dele? Tá? É a mesma forma que eu fiz aqui, é a base vezes a altura. Acontece que a minha altura agora, ele não é a mesma que aqui, tá bom? Ele não é esses 3 quadradinhos aqui. A base é a mesma, ó. Eu tenho aqui esses 4 espaços, então a base continua 4 espaços. A altura não é essa. A altura é essa daqui. Vou colocar uma pecinha em verde e azul aqui, ó, para poder representar aqui qual que é a minha altura. Até diminuir um pouco para ficar na altura exatamente do azul. Tá vendo? Olha só. Essa aqui é a minha altura e não mais em vermelho. Como é que eu faço para calcular isso? Olha só, eu tenho um aqui, um paralelogramo, bonitinho, né? O que eu faço? A altura é essa daqui. Deixa eu cortar essa altura e colocar aqui. De olho o que aconteceu? Ele virou um retângulo. Então, a área do meu paralelogramo também é base vezes altura. Lembrando só que a altura não é essa daqui, a altura é essa daqui. Por isso que eu trouxe ele para um triângulo. Para um retângulo. Bom, da mesma forma, agora eu quero calcular. Então, pessoal, tem muitas possibilidades, né, com esse material, ele é bem interessante, né, se a escola tiver possibilidade de adquirir, de comprar, né, essa empresa aqui, Materiais Pedagógicos, MMP, tá, eu vou deixar a descrição também na pauta, se a escola tiver interesse, tem muita coisa legal lá, tá, eu vou passar outras indicações. E hoje
Dessa habilidade aqui do 7º ano, né, também é da situação de aprendizagem 6, que fala sobre reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada a figuras geométricas, né, o objeto do conhecimento, ângulos, noção, usos e medidas. Eu também tenho uma sugestão de material, né, dessa mesma empresa, que é esse daqui, ó. E hoje eu vou mostrar uma propriedade bem interessante de estudo de ângulo no meu GeoPlano circular. Se você quiser assistir esse vídeo, você pode, mas eu tenho que te alertar que é um caminho sem volta, porque a gente vai te levar para uma matemática da performance. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, ativa as notificações, dá um joinha pra gente, é importante para ajudar na divulgação, porque outros professores também vão poder aproveitar esse vídeo e poder se desenvolver um pouco mais. Vou mostrar para vocês o GeoPlano circular, que é este material aqui, e vou colocar aqui a estrutura deles usando aqui o meu recurso dos ângulos, ok? O meu ângulo aqui, o meu geoplano circular, ele tem uma propriedade bem interessante, tá? Eu tenho aqui marcado nele, pelo lado de fora aqui, os ângulos. Eu vou pegar um ângulo qualquer aqui, ó, e eu vou pegar um número aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente poder ver o que a gente pode fazer. Vou pegar aqui, ó, 60 graus, ok? Então, o que quer dizer isso aqui? Esse arco formado aqui pelo elástico, passando aqui pelo centro, tem exatamente 60 graus. Vou pegar mais um aqui. E uma coisa interessante é o seguinte, esse arco aqui, ó, ele passa pelo centro, certo? Se eu pegar um outro ângulo aqui, ó, e pegar, ao invés de passar pelo centro, passar pelo outro lado, e interessante é que qualquer... Opa, saiu voando aqui. Se eu peguei aqui, ó, em qualquer posição dele, este novo ângulo formado aqui, ele não vale mais 60 graus, ele vale exatamente metade desse ângulo, no caso aqui, 30. Então, em qualquer posição que eu fizer aqui, esse ângulo aqui é 30 graus. Em qualquer pino que eu colocar, se eu tivesse uma parte aqui entre um pino e outro, né, poderia ser também, ele faria exatamente 30 graus. Esse material é bem legal, tá? Tem diversas possibilidades com ele, então eu também deixo a sugestão dele aqui, tá? E
Para o 9º ano, né, na situação 6, a temática é álgebra. É uma habilidade do 8º ano, resolver e elaborar situações problema que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações, objetos conhecimento matemático, valor numérico das expressões algébricas. Então, como sugestão de material concreto, eu vou mostrar esse outro aqui. A álgebra pode ser um bicho de 7 cabeças, mas não com esse material. Vamos lá ver? E hoje eu vou resolver um problema que pode ser um problema muito sério para você, que é ensinar álgebra, polinômios para os alunos de vocês. O kit que eu estou trabalhando aqui é o Jogando com a Álgebra, que é um material que é muito interessante, tão importante, que ele está no kit do aluno, também nos laboratórios de matemática, e nós fornecemos ele só também, se você quiser, sozinho, aqui da MMP. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que você vai achar vários links interessantes para ver sobre este material aqui. Agora eu vou apresentar um pouquinho do Jogando com a Álgebra. Ele tem um tabuleiro para poder fazer as multiplicações aqui. Esse tabuleiro você para as multiplicações. Tá? Eu vou ter um pouquinho de lado aqui para eu trabalhar primeiro com as peças. E o que são essas peças? Você vê que tem esses 3 tamanhos de peças aqui, que é o quadrado pequeno, o quadrado grande e o retângulo. Tá? E cada uma dessas peças ele tem 2 cores. De um lado ele é azul, do outro lado ele é vermelho. O que elas representam? Vamos lá, pegar aqui o representador de peças. Esse aqui, ele é um quadrado de lado x, de lado 1, perdão. Aqui é 1 por 1, certo? 1 por 1, ele vale 1 ao quadrado, né? Vezes 1 é 1, ou seja, 1. Esse daqui, ele vale x, tá? Vou botar aqui x. Por x, a área dele é x ao quadrado, x ao quadrado mesmo. E eu tenho aqui, ó, uma coisa importante, o x, ele não se relaciona com 1, tá? Não é que x é igual a 2, x é igual a 1,5, né? Não tem nenhuma equivalência entre eles, é uma conta, o tamanho dele não vai encaixar, tá? Em nenhum número pequeno, então não se preocupa não, porque você nunca vai chegar assim, sempre x igual a 2, não. O x, ele é abstrato, não tem nada a ver com 1. Para trabalhar exatamente esse conceito, porque eventualmente, embora o x aqui seja maior, a conta possa chegar que x vale menos do que 1, por exemplo, meio. Não tem problema nenhum com isso. Esse retângulo aqui ele é especial. Ó, de um lado, ele vale exatamente o valor de x, tá vendo? Do outro lado, ele vale exatamente aqui o valor de 1. Perfeito? Então, ele é um retângulo. Eu pego aqui. De um lado ele vale 1, do outro lado ele vale x, ou seja, 1 vezes x, a área dele é x. Vou colocar aqui de lado para a gente poder colar isso aqui, né? Fazer a nossa cola na hora da prova. Aqui, eu acho que aqui vai ser o lugar que dá para ver bacana. Então vamos fazer agora as relações entre eles. O que eu vou fazer em primeiro momento com esse material? A primeira coisa que eu posso fazer com esse material é representar polinômios, tá bom? Eu vou sortear agora, aqui é sortear de verdade, um polinômio qualquer, um dado aqui verde. Olha, saiu esse aqui, ó. Eu vou copiar aqui do dado azul, saiu x ao quadrado menos 6x mais 8. Esse aqui foi o polinômio que eu sorteei no primeiro dado. Vamos apresentar? X ao quadrado está aqui. Menos 6x. O que é? 2, 4, 5, 6. Certo? Dessa forma aqui. Mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou tirar aqui para confundir. 7. Maravilha. Lembrando que quando a criança está no 8º ano, quando a criança nessa fase, eles não gostam de ser chamados de criança. Quando o aluno está no 8º ano, ele já trabalhou com o kit de 7º ano da MMP, que tem as fichas de 2 cores.
Então, ele já sabe fazer somas e subtrações tranquilamente. Se você não viu, dá uma olhadinha, tem o link aqui, vou colocar no lugar da descrição dele, é o link para você poder ver o vídeo da Fonte das Cores. Se não, eu vou explicar aqui de novo, a gente vai trabalhar com ele, não se preocupa não. Para o vídeo não, porque é importante você ver até o final. O outro lado que eu vou jogar aqui, então, pegar um outro polinômio para apresentar, sorteado mesmo. Vou botar aqui de outra cor, ficou x ao quadrado mais 3x mais 2. Vamos representar esse polinômio aqui. X ao quadrado mais 3x mais 2. Então, representei um, representei o outro. Uma dificuldade muito grande que a maioria dos alunos tem, espero que não seja o seu, é que para fazer soma e subtração ele acha uma coisa muito difícil, porque você tem termos de x ao quadrado, números para somar. Como é que eu faço para somar esses dois polinômios aqui? Quando ele coloca esse material em um material manipulativo, ele já naturalmente consegue enxergar e visualizar que ele vai separar os termos semelhantes. Quer dizer, ele vai agrupar aqui o que é x ao quadrado, ele vai agrupar aqui o que é x e ele vai agrupar aqui o que é número, né? O que esses números que não tem nenhum x aqui com ele, ok? Então vamos fazer isso aqui? Vamos fazer essa soma? Vamos lá. Então, esses aqui eu vou somar, eles são na mesma cor, eles estão do mesmo lado, é só colocar aqui. Então, a parte aqui que é com número, vou colocar em outra cor, vou colocar aqui verde. Muito bem. Aqui ninguém reclama de time. Vamos lá, deu mais 10. Então, os termos que não tem x é 10. Aqui eles têm cores diferentes. O que acontece? Aqui eu tenho mais x com menos x. O que eles fazem? Eles juntos vão embora, certo? Um anula o outro. Eles são aqui no sinal contrário. Então esses 3x aqui vão com esses aqui. E obrigado por ter brincado. Até o próximo brinquedo. Sobrou aqui menos 3x. Então aqui é menos 3x. E o termo com x ao quadrado são dois iguais. Então ele fica aqui, ó. O termo de x ao quadrado fica 2, certo? Então, 2x ao quadrado menos 3x mais 10 é a resposta daquele polinômio que eu somei, que são esses dois aqui que eu sorteei no outro aqui. Bom, muito bem. Essa foi a parte da soma do vídeo. Agora eu vou ensinar a fazer subtração. O que é subtração? A subtração eu vou fazer igualzinho uma soma. Pessoal, não dá para passar todo o vídeo, né? Mas é muito interessante, tá? Eu vou deixar a descrição lá na pauta, como eu já disse. Acessem o site, muita coisa dá para confeccionar, né? As escolas PEI, que tem aula de práticas, né? Podem confeccionar esse material na aula de práticas, usar na aula de matemática. Muita coisa dá para fazer com EVA, construir com eles, e é bem interessante. Eu tenho, né, alguns materiais que eu emprestei da escola Dário, que eu sou professora lá no Dário, né? Quando eu ingressei lá, eu fiz um projeto para a gente montar um laboratório de matemática. Então, lá tem muito material, né? Se vocês tiverem interesse, né, que eu vá na TPC, levar o que a escola tem, eles me emprestaram material, me disponibilizaram para que eu possa, né, trabalhar com as outras escolas e a gente possa, assim, aos poucos, ir adquirindo o material e montar um laboratório também de matemática, né, que é bem interessante, os alunos gostam muito. Posso levar, mostrar para vocês, né, mostrar algumas sugestões de atividades que podem ser aplicadas, e aí então eu fico à disposição de vocês e das escolas, tá ok? Eu vou mostrar mais um só, tá? Porque o nosso tempo tá acabando. A álgebra pode
que vai ser sobre essa habilidade da terceira série do ensino médio, né, que é Teorema de Pitágoras, é uma habilidade do 9º ano na temática geometria, tá? Então tem esse outro material aqui que eu vou mostrar para vocês. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de ver o Teorema de Pitágoras de uma forma bem legal usando os cubos de encaixe. Bom, se você quiser assistir esse vídeo, você pode, mas eu tenho que te alertar, é um caminho sem volta e eu vou te mostrar uma matemática de alta performance. E aí, vamos lá conhecer? Hoje o vídeo vai ser bem legal, tá bom? Mas antes de eu apresentar para você aqui, né, deixa eu fazer uma introdução. Eu vou pedir para você, se é novo no nosso canal, se inscreve. Assim que você achar o vídeo legal, dá um joinha pra gente. Compartilha, deixa nos comentários, tudo isso nos ajuda muito de uma forma gratuita a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas e você fazendo parte disso. Como é que eu vou fazer agora a ideia do Teorema de Pitágoras usando aqui, de uma forma muito prática, os cubos de encaixe? Eu vou fazer assim. Na verdade, é claro que eu não vou pegar todos os números do Teorema de Pitágoras, né? Não é qualquer número. Eu vou pegar aqui aqueles são os principais, né? Aquele que vai aparecer nos maiores exercícios, né? Na maior parte dos exercícios, e aqueles que realmente a gente acaba lembrando muito, né? Um deles é o famoso triângulo 3, 4 e 5, né? Esse aqui é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Ele tem um ângulo de 90 graus, né? E aqui, né, dois catetos de uma hipotenusa. Um cateto 3, o outro 4 e a hipotenusa é 5, tá? Então, você pode ver que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. É só fazer essa conta. 9 mais 16 igual a 25, né? 9 mais 16, aqui, né, a ponta do vaião, se você quiser saber um pouco mais, veja lá as aulas de computador dourado, vai resolver o problema, 25 igual a 25, beleza, esse aqui é o retângulo, o triângulo retângulo daqueles bonitinhos. Então, 3, 4 e 5 vai ser assim. Agora, como é que eu faço para representar o 3, o 4 e o 5 aqui no meus cubos de encaixe, tá? Peguei algum deles aqui com as coisas separadas para poder mostrar para vocês. Olha só, eu vou querer encaixar esses cubos, né? Eu vou querer encaixar desse jeito aqui, né? Para formar meu triângulo retângulo. Imagina que ele vai completar para cá. Então eu tenho que olhar os espaços, na verdade, essas distâncias aqui. Então o meu 3, o que ele vai ser? Ele vai ser... Cadê? Deixa eu mostrar para você. O 3, ele vai ficar assim, ó. Um espaço, dois espaços, três espaços. Esse aqui vai ser o meu número 3. Aí você vai falar assim, mas Sérgio, aqui tem 4 peças. Certo, é verdade, tem 4 peças. Mas, né, imagina que fosse aqui uma régua, né? Esse aqui seria o número, a posição está o 0, 1, 2 e 3. Então essa distância aqui, né, é 3 peças, né? Uma, aqui ó, entre as bolinhas, né? 1, 2, 3, ok? Do mesmo jeito, então, se esse é o 3, esse aqui é o 4, né? E esse aqui vai ser o 5, correto? Bom, mudei aqui um pouquinho de cores, né? Mas olha só, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4 e esse daqui é o 5, ok? Agora, perceba o seguinte, tá? Na hora que eu vou fazer o 3 e o 4, eu quero fazer um triângulo retângulo, né? Que ele encaixa aqui bonitinho, né? Então seria basicamente isso aqui. Se isso aqui já era 4, na hora que eu coloquei mais um aqui, né? Ele ficou muito comprido. Espera só um pouquinho, só fazer com 3 vai ficar mais fácil, tá? Como é que eu resolvo isso? Deixa eu colocar aqui. Como é que eu resolvo isso? Eu vou ter que tirar uma pecinha aqui. Por quê? Se eu quero que essa distância aqui seja 3, né? Ó, 1, 2, 3, né? Essa peça aqui faz tanto parte da base quanto da altura, né? Então 1, 2, 3 e aqui 1, 2, 3, 4, perfeito? E o 5 continua sendo 5 mesmo, né? Então, se eu fiz direitinho aqui, se eu fiz tudo certo, eu vou conseguir encaixar esse desse lado e esse aqui desse lado, sem deformar, sem fazer força nenhuma, e aqui está 1, 3, 4 e 5. Assim como eu tenho esse 3, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui
Então, pessoal, eu agradeço, tá, a atenção de vocês. Eu vou deixar a avaliação na pauta, tá bom? Não esqueçam de apontar a frequência na sede, tá bom? Até a próxima semana, um abraço a todos.